Falando em história boa, em história que a gente merece ouvir ou boa de se contar, tem um cara na linha conosco que vai ter uma, mas não só uma, várias histórias para nos contar sobre um livro que ele está lançando que se chama As Vozes do Gol, História da Narração de Futebol no Rádio de Porto Alegre. Ciro Goetz, boa tarde, seja bem-vindo ao Show de Bola. Boa tarde, Rafael, boa tarde, Zé, prazer falar com vocês, um abraço aí pro Demoliner também nos bastidores, e um abraço especial pro meu amigo Rodrigo Oliveira também, que assim que passar essa fase de pandemia, é um dos primeiros amigos que eu quero dar aquele abraço apertado, né? Grande Rodrigo, uma saudade dele imensa, prazer falar com vocês e em especial os amigos da Gaúcha. Ciro, que boa inspiração que gerou para ti de nos botar à disposição essas vozes do gol no Rio Grande do Sul. Conta para nós um pouco dessa história, tua proposta e, por certo, o prazer que te deu em buscar essas informações e essas personalidades. Bueno, certamente o prazer foi imenso de produzir essa obra, porque como narrador esportivo, como um narrador que desde pequeno, digamos assim, os primeiros ensinamentos do rádio foram ouvindo o rádio, de uma forma efetiva. E a narração de futebol, ou no caso a narração esportiva, foi a minha primeira paixão como ouvinte do esporte no rádio. Então, desde muito cedo, muito jovem, eu fui alimentando esse sonho de um dia me tornar narrador, né? E aí a vida foi passando, as coisas foram acontecendo. Me formei em jornalismo, depois, mais tarde, atuei em meios importantes de Porto Alegre, inclusive te encontrei várias vezes aí no setor dos clubes, né? Ah, muito. Mas muito. depois, com o tempo passando, foram surgindo outras oportunidades e eu me apaixonei pela área acadêmica. Só que eu nunca deixei de lado a questão da narração. E resolvi estudar narração esportiva, que é uma coisa que, como vocês estavam dizendo, eu acompanhei anteriormente. Os ouvintes adoram os narradores. E o Rio Grande do Sul tem uma história que realmente é fantástica, tem uma trajetória muito forte no Brasil também. Esse livro, ele começou, na verdade, como um projeto de dissertação, a partir de 2013, 2014, que eu apresentei na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e tive o prazer, a sorte, de ter como orientador o professor Doris Fagundes Halson, que é um dos principais nomes, e eu digo assim, uma mãe acadêmica para todos nós, como para mim, como o professor Luiz Arthur Ferrareto, o professor Luciano Kleckner, entre outros grandes nomes. Então esse livro começou por ali, mais ou menos por ali. A ideia era estudar narração esportiva em Porto Alegre, desde o início, digamos assim. Só que o que acontece? Principalmente a partir do processo de qualificação, aí pegou corpo essa obra. Pegou corpo essa obra porque também, além da professora Doris, eu tive o prazer de contar com o próprio Luciano Kleckner, que eu citei, o professor Sérgio Wendler como avaliadores, e o trabalho foi muito bem avaliado na reta final e me foi proposto o seguinte: por que não editar um livro a respeito da narração esportiva? E eu fiquei com isso na cabeça. Só que o projeto ficou, por questões pessoais, profissionais, engavetado por quase 5 anos. E neste ano que eu retomei esse trabalho com muito carinho, com muita paixão, em janeiro. E aí vocês imaginam a dificuldade com pandemia, com falta de acesso a bibliotecas e outras fontes. Para atualizar não foi fácil, mas o trabalho foi realizado. E está aqui, finalmente, As Vozes do Gol. Basicamente, o que funciona, Zé, Rafael e amigos? A gente conta a trajetória da história da narração e considerada no seu início em 1931. É difícil a gente afirmar, principalmente por quê? Pela falta de recursos sonoros, pela falta de recursos que te comprovem realmente que uma certa transmissão iniciou numa certa data. Mas considera-se que Hernani Russo, aí entra a importância da Rádio Gaúcha nisso, que a Rádio Gaúcha, através do Hernani Russo, considerado o primeiro narrador, aquele que, em novembro de 1931,
acabou transmitindo uma partida entre Grêmio e Seleção do Paraná. Isso entrou para a história, porque em 1931 também a gente tem como data oficial da primeira transmissão de rádio no Brasil, que foi através do Nicolau Tuma, transmissão na íntegra de uma partida de futebol. Isso não quer dizer que não houve outras experiências nos anos 20, enfim, com outros narradores. Mas Porto Alegre também, no ano de 1931. Eu divido a história em 3 fases. Eu chamo a primeira fase... Só te fazendo um parênteses. O Hernani Ruschel, a narração é na Gaúcha, né? Isso, exatamente. Na Rádio Gaúcha, né? Na antiga Rádio Sociedade Gaúcha, depois a Rádio Gaúcha. Isso. Exatamente. Novembro de 31, a Gaúcha tem 4 anos de existência. Ela é de 27 e em 31 tem 4 anos. Exatamente. E já entra para a história nesse sentido, né? de ser a primeira. Então, a fase dos desbravadores, que eu considero de 1931 até final da década de 50, mais ou menos, já diz tudo. O nome já diz tudo. É a fase dos narradores aventureiros, daqueles que estão iniciando realmente esse trabalho de descrição, que aos poucos vão inserindo a emoção na narração esportiva. A figura do narrador talvez foi a primeira de grande importância, depois a gente teve o acréscimo aí de outros profissionais, repórteres, comentaristas, enfim. Mas o narrador sempre foi aquela figura, digamos assim, principal de uma transmissão esportiva, e uma era de muitas dificuldades, eu digo precariedade técnica hoje em dia para nós, né? Fazendo uma comparação com aquilo que a gente tem de tecnologia hoje. Na época, dificilmente se poderia dizer tal coisa, fazer tal comparação, mas de muita dificuldade técnica, sim, de transmissões em que não havia retorno, que os narradores viajavam para longínquos lugares sem ter... Acho que perdemos a conexão com o Ciro Goetz, Alberto. O rádio tem isso até o ano 2020. Não foram só os desbravadores que enfrentaram problemas com as suas linhas, mas agora Douglas Demoliner vai refazer esse contato com o Ciro Goetz, que está contando uma parte muito legal. Essa transmissão que ele fala, da primeira transmissão da Rádio Gaúcha, é do Hernani Ruschel, o primeiro narrador. Tem algumas peculiaridades, certamente estão no livro, mas que a gente conhece. Foi dia 19 de novembro de 31. E o Hernani Ruschel não sabia quem eram os jogadores, Rafael. E aí tinha ao lado dele, acho que tem a impressão que o Ciro é capaz de já ter voltado, ele tinha ao lado dele, assessorando na transmissão, o Ari Lund, que era um outro homem da Rádio Gaúcha. E o Ari Lund soprava no ouvido do Hernani Ruschel quem eram os jogadores. Até porque não tinha número na camiseta naquela época. Os números, por exemplo, na Copa do Mundo, eles entram a partir de 1950. Então o Hernani estava num voo cego e sem instrumentos também. E o Ari Lund é que soprava para ele, tá com uma bola, tá com fulano, tá com fulano. E ele ia narrando a partir das informações. Então é um momento assim totalmente heróico. E essa primeira transmissão de rádio no Rio Grande do Sul de uma partida de futebol, que foi proibida, né? Teve mais essa, foi proibida porque a Gaúcha botou alto-falantes ali na esquina, no antigo Largo dos Medeiros, na esquina da General Câmara, com a Rua da Praia, na Praça da Alfândega, no canto da Praça da Alfândega. E ali o povo se reuniu e aí chegaram à conclusão, o jogo era na Baixada do Moinhos de Vento, de que o rádio tiraria público dos estádios e foi proibido a retransmissão de jogos. Tá na linha já de novo conosco para conversar, Ciro Goetz. Por favor, continue a explicação, Ciro. Eu já estava ouvindo o Zé Alberto e estava realmente narrando muito bem. É isso que aconteceu. O Ari Lund ajudando o Hernani Ruschel, que foi uma grande figura do rádio. Ele era ilustre, digamos assim, um artista do rádio na sua época. E não conhecia nada de futebol. E, por sorte, o Ari Lund justamente lhe ajudou a realizar essa transmissão. Outro nome importante nesse período desbravador além do Farid Germano, que foi também pela Rádio Gaúcha, a realizar a primeira transmissão interestadual, sem dúvida alguma, Cândido Norberto, o criador, por exemplo, do programa Sala de Redação, nos anos 1970, que realizou pela Gaúcha. Inclusive, esse áudio eu encontrei no arquivo histórico, também com o auxílio do Laurinho Santos, seu filho está lá em Torres, certamente está ouvindo, e foi o primeiro a realizar uma transmissão internacional para o rádio do Rio Grande, uma partida no Estádio Centenário, em Montevidéu, 1949, entre Grêmio e Nacional, cinquentenário do Bolso, como a gente conhece no Uruguai, vitória do Grêmio por 3-1.
Então, basicamente isso, período de dificuldades, de aventuras, dificuldades técnicas, em que esses narradores foram importantes porque foram o alicerce, digamos assim, para aquilo que viria mais tarde. Que, o Cândido, né, Ciro? O Cândido era, acima de tudo, um homem do rádio. Ele também não era feito um profundo conhecedor do futebol. E dentro do seu gigantismo como homem de rádio, eu tive o privilégio de ter convivido com o Cândido na Gaúcha. E às vezes, claro que eu tinha que perguntar sobre isso quando a gente conversava informalmente, e ele com aquele jeitinho, cigarrinho na boca. Eles, eu não era bom narrador, eu não sabia nada deles, eu só fazia um relato, mas eu nunca fui narrador de futebol. Dando uma humildade assim, e fez narrações históricas, como essa do Grêmio, uma viagem do Grêmio à América Central também. O Cândido narrou a Copa de 50 pela Gaúcha. Ele narrou o Maracanaço de 50. Então, quer dizer, a Gaúcha transmite Copa do Mundo desde 1950. E lá estava o Cândido, narrando aquele que foi o episódio até então, e até durante muitas décadas, o episódio mais marcante da história do futebol brasileiro, né? Sem dúvida alguma. O Cândido, ele deixou seu nome, deixou sua marca, e existem depoimentos. Quem acompanhar no livro tem um depoimento a respeito da Copa do Mundo, sobre aquela tristeza, aquele silêncio profundo dos cariocas depois da derrota do Brasil. E tem uma coisa muito curiosa também, a gente percebe as primeiras influências da narração esportiva, né, Zé e Rafael, em Porto Alegre, principalmente do rádio do Prata, do rádio do Uruguai, do rádio da Argentina. Até há 2, 3 anos atrás eu publiquei um artigo fazendo uma comparação, porque recentemente se encontrou o áudio mais antigo de uma narração realizada no Uruguai, que foi uma partida que o Nacional venceu o Peñarol por 2-0, e nos porões do Nacional encontraram Vinícius com a gravação do Duílio Defeu. E eu fiz uma comparação, a narração é muito parecida. Ali é uma comprovação realmente dessa primeira influência que teve. A partir do período dos paradigmáticos, eu encabeço o Mendes Ribeiro, que foi o narrador formado pelo Cândido Norberto. O Cândido, de fato, como tu bem disseste, o Cândido não gostava de narrar. Ele dizia assim, eu fazia, né, entre aspas, porque tinha que fazer. E aí passou o Mendes Ribeiro, através da parceria, tinha muita amizade com o Cândido Norberto, inclusive uma amizade, né, de frequentar casa, digamos assim, pelo que a Beth Mendes Ribeiro diz no livro também, a filha do Mendes. Então o Mendes também entrou para a história como grande narrador de Copa do Mundo, pela própria Rádio Guaíba. Foi uma aventura muito importante, realizada na Copa da Suécia, depois na própria RBS, na própria Gaúcha. O Mendes Ribeiro deixou sua marca, e aí são grandes narradores desse período paradigmático, porque a gente tem aí, eu digo assim, o ápice da questão técnica, da questão de criatividade e da inserção de figuras de linguagens, de bordões, de frases e de narradores que marcaram a sua história e que continuam marcando a sua história também, porque muitos desses paradigmáticos ainda estão atuando no mercado hoje em dia. Períodos paradigmáticos com Mendes Ribeiro, destaco o Milton Ferretti Jung. Grande Milton Ferretti nos deixou recentemente, chamado de a voz do rádio, gol, 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 tinha aquele famoso bordão, que foi aquele que fez o teste que aprovou a entrada na Guaíba do Pedro Carneiro Pereira, que muitos consideram talvez o maior narrador da história do Rio Grande do Sul. Então, realmente era fantástico. Para quem puder acompanhar, existem áudios na internet, se é possível ouvir, e infelizmente tem a história de um falecimento trágico que o Pedro Carneiro acabou sofrendo em Tarumã, porque além do futebol ele gostava muito de correr, era corredor, era piloto, e em Tarumã acabou falecendo. E tem aquela famosa história da informação que foi repassada para depois um outro grande narrador que também marcou sua história na Rádio Gaúcha, de fato também, depois, que foi o Armindo Antônio Ranzolin. Então é um negócio impressionante, né? Pedro Carneiro Pereira acabou passando o bastão, digamos assim, não como todos gostariam que fosse, e depois surgiu aí o Armindo, então, que se tornou, principalmente pela sua capacidade de liderança, pela sua técnica, pela sua emoção, um narrador que até hoje é muito lembrado pelos saudosistas ouvintes,
Haroldo de Souza, que teve uma importante passagem também pela Rádio Gaúcha, um narrador que está nativo até hoje, Samuel de Souza Santos, que também narrou pelas principais emissoras, e além destes, destaco nesse período paradigmático Roberto Brauner, que foi um outro fantástico narrador, e o Zé vai lembrar muito bem que além do futebol ele ficou muito marcado por ser narrador e locutor de corridas de Fórmula 1, né? O Brauner se notabilizou pelo ecletismo esportivo dele, e grandes momentos do esporte gaúcho estão na voz do Roberto Brauner aqui na Gaúcha. Por exemplo, ele que narrou títulos do voleibol gaúcho, ginástica de Frangosul, o título da Superliga, da Liga Brasileira na época, o título do Corinthians de Santa Cruz do Sul no basquete, título nacional, narra corridas de Fórmula 1 e chega, o ápice assim, é o Brauner na temporada 91, que é o título terceiro do Ayrton Senna, o último título do Ayrton Senna, o Brauner acompanhando em loco nos autódromos toda a temporada, paralelo a uma carreira brilhante também, como narrador de futebol, ele que veio de Pelotas e foi contratado na época, essa história eu sei porque foi dita pelo protagonista. O presidente Nelson Sirotsky, que ao contratar o Brauner, via muita semelhança na voz do Brauner com a do Armindo Antônio Ranzolin, que era uma referência e que trabalhava na rival Rádio Guaíba. E a Gaúcha naquela época era do lado da Guaíba, a Gaúcha era 680, a Guaíba 720. E o Nelson orientou o Brauner, disse, olha, a orientação é a seguinte, narra parecido com o Ranzolin, porque quem está no dial pode se enganar e nós queremos trazer a audiência. Bom, resultado, a gente já sabe, o Ranzolin acabou vindo para a Gaúcha também, o Brauner narrou parecido com o Ranzolin, mas assumiu depois a sua identidade como narrador e teve uma história muito, muito rica, tu tens razão, Ciro, é inesquecível a história do Roberto Brauner dentro da Gaúcha por o Brauner estava na primeira equipe olímpica da Gaúcha lá, em Atlanta, em 1996. Não tem como dissociar isso da figura daquele que talvez tenha sido o mais eclético narrador de grandes eventos do Rio Grande do Sul. Sem dúvida alguma. Inclusive, ele, principalmente no início da carreira, a principal influência dele foi o Ranzolin. Isso aí, no livro, também está bem contado. E até algumas pessoas no início da sua carreira realmente confundiam, né, a voz e o jeito de narrar, porque isso é muito normal entre os narradores. Principalmente de início de carreira, tu pegas aquele narrador que tu consideras como a tua influência, algumas coisas tu acaba copiando ou fazendo parecido, e depois ao longo do tempo em que o narrador vai ganhando experiência, vai ganhando aquele famoso ritmo, a gente chama, então vai criando o próprio estilo. Claro, o Zé e Rafael, amigos da Gaúcha, claro que outros nomes poderiam ser citados aqui, mas até já estou pensando num projeto futuro, porque eu sei, alguns até vão me cobrar, mas como que esse narrador não está presente no livro? Que injustiça! Mas infelizmente, para esse primeiro trabalho, foram necessárias algumas escolhas. E eu considero, a partir, aí uma questão que eu coloco assim no livro também, que a gente segue no momento da narração da era contemporânea, que é o momento vigente. Mesmo com todo o desenvolvimento tecnológico, hoje o narrador ele não está apenas no rádio, o narrador ele está nas mídias sociais, ele transmite através do YouTube, através do Facebook, aquilo que a gente conhece como o rádio expandido, digamos assim, né? Como o professor Marcelo Kishinevski, o professor Ferrareto defendem muito, o rádio está em vários lugares hoje. Então é possível a gente acompanhar a jornada esportiva aos moldes do rádio de várias maneiras. Mas mesmo assim, eu acredito que a gente tem uma certa repetição de fórmulas do passado consagradas que os narradores eles atualizam, reutilizam, e um dos questionamentos que eu faço é justamente o que se pode fazer de novo na narração. Mesmo assim, no período contemporâneo a gente tem aí grandes narradores que se consagraram, que continuam fazendo um grande trabalho, e essa era que eu considero ter iniciado em meados dos anos 80, sem dúvida alguma, alguns narradores de forma obrigatória teriam que ser citados nesse livro, como os casos do Marco Antônio Pereira, que teve brilhante passagem pela Gaúcha, Mário Lima, que é um narrador muito querido também, um narrador de estilo popular, hoje está em Santa Catarina, Zé Aldo Pinheiro, que também teve outra passagem brilhante pela Rádio Gaúcha, eu até o chamo no livro de catedrático, né, pelo seu discurso, pela sua forma de se colocar.
Orestes de Andrade, o Galo Missioneiro, um narrador também, que tem como principal característica o seu grito extenso de gol, um narrador muito técnico e emotivo. Pedro Ernesto Denardim, aliás, eu quero mandar um recado aqui para o Pedro Ernesto, que o teu livro não chegou ainda, né, Pedro, mas estou dependendo dos Correios, meu amigo. Infelizmente, né, a gente está vivendo essa situação, mas vai chegar, não te preocupe, vai chegar teu livro. Pedro Ernesto Denardim, que é incrível que ele diz assim, eu não sou um narrador de tantos bordões, mas como criou coisas, né? Uma criatividade impressionante que o Pedro Ernesto sempre conseguiu colocar na sua transmissão, além da emoção, o bom humor, e mesmo admitindo ou dizendo, não sou um narrador de frases, de bordões, mas teve sim, ele mesmo diz, influências lá do Mendes Ribeiro, lá de atrás, e o é demais, né? Por favor, se isso aí não é um bordão que marcou, eu não sei que tem então algo que tenha marcado. É demais, é a grande marca, digamos assim, do Pedro Ernesto. E ainda Daniel Oliveira, um narrador aí mais jovem dessa geração, de muita precisão, emoção principalmente. E, por fim, eu ainda procurei destacar André Silva, colega de vocês da Rádio Gaúcha. E aí vão me perguntar, por que o André Silva? Porque, conversando com o próprio Pedro Ernesto, com o próprio André Silva, me parece que a Rádio Gaúcha vem apostando muito nessa questão do profissional multimídia, o profissional que tem a capacidade de cumprir diversas funções. E eu venho pensando muito nisso também. Será que a narração esportiva, como profissão, como uma função, ela está começando a desaparecer? Daqui a pouco a narração ela não está sendo agregada num contexto geral? Porque daqui a pouco pode ser realmente, né, uma possibilidade de mercado futura, aquele profissional que pode fazer um setor ou pode fazer também uma narração esportiva se for necessário. E eu acredito que o André Silva, ele é uma das principais figuras nesse sentido hoje, e a gente percebe que ele vem evoluindo também na sua narração, cada vez mais vai recebendo oportunidades, transmitiu jogos de Copa do Mundo, com destaque para a última Copa de 2018, né? Então pode ser uma tendência de mercado sim. Se na questão técnica é difícil a gente criar alguma coisa nova na forma de narrar, que é aquela descrição dos acontecimentos do jogo, do contexto, daquilo que está acontecendo, até da questão da criatividade também, pode ser que no mercado a coisa esteja mudando em relação à narração. Então, de forma geral, meus amigos, esse é o livro, As Vozes do Gol, História da Narração de Futebol no Rádio de Porto Alegre. Sei que muita coisa ficou de fora, mas tenho certeza que quem tiver acesso a esse livro, e pelo menos muita gente que já leu, gostou bastante, porque eu procurei fazer um livro leve, divertido e ao mesmo tempo informativo, e algo que preenche uma lacuna, porque de fato tem muita coisa sobre narração, mas um livro sobre narração, modéstia à parte, né? Eu tenho muita felicidade de estar lançando nesse ano no mercado. Ciro Goetz, então faz o seguinte, dá o serviço desse livro, onde ele pode ser adquirido, se tem site, qual é o serviço desse livro, porque depois do intervalo comercial nós vamos falar com um dos personagens desta narração esportiva. Perfeito, eu sei quem é, inclusive ele é um dos personagens do livro, tem um destaque para ele aqui. Bueno, o livro ele pode ser encontrado na editora Insular, que é a editora de Santa Catarina, uma das editoras mais importantes do Brasil, uma das que mais divulga obras em relação ao rádio e ao jornalismo também, insular.com.br. Eu quero mandar um recado aqui para os livreiros de Porto Alegre, porque eu já fiz alguns contatos, mas quem tiver interesse, eu deixo aqui o meu WhatsApp, 51998851049, 51998851049, para a gente fazer uma parceria e colocar esse livro na Feira do Livro, que eu sei que vai ser virtual, mas vai ser um prazer, porque é um livro que conta a história do Rio Grande, conta a história de Porto Alegre, e esse mesmo número também é para adquirir comigo, com muita felicidade. Apesar da pandemia, de todos esses problemas, o meu primeiro estoque já acabou, negócio impressionante, mas eu estou recebendo agora um novo estoque, e quem tiver interesse já pode adquirir, já pode reservar comigo. Aliás, rapidinho também, no Facebook tem uma página dedicada ao livro, e que eu trago vídeos e entrevistas inéditas com materiais que ficaram de fora, que com certeza o pessoal vai gostar muito. No YouTube também a gente replica tudo isso. Grande Ciro, obrigado pela participação, parabéns desde já pela obra, tô mais do que curioso e já gostei também de tu falar que está preparando o 2, tá? Ah, não, com certeza, porque como eu disse, muita gente boa, e eu digo boa, ótima, ficou de fora e com certeza, vou deixar eu fazer um mistério, né? Estarão presentes aí no próximo volume, na próxima edição. Um grande abraço aí, Zé Rafael. Ciro Goetz, jornalista, narrador e professor também, com o seu
livro Vozes do Gol.